alunos, resolveremos hoje o plano de estudos da primeira série militar, que vai começar com um texto. E esse texto, ele fala sobre as 4 principais forças que atuam em um avião em voo, que são sustentação, peso, impulso e resistência. E aí descreve como essas forças atuam nesse processo de voo. Questão número 1. The engine supplies a force called. Então, o motor fornece uma força chamada, que, gente? Thrust. Impulso. Isso aqui você consegue identificar logo na segunda linha do texto. Questão 2. O texto trata, acabei de falar, das forças que atuam sobre um avião em voo. Então, letra D de dado. Questão de número 3. Nessa questão de número 3, você vai marcar a forma interrogativa adequada. Na forma interrogativa, o que a gente tem que observar aqui? Que essa frase, ela está no simple past, ou seja, como é que eu consigo identificar isso? Através do verbo principal, que ele termina em ED. Então, ele é um verbo regular. Então, tem que ter o verbo auxiliar, sujeito, verbo principal no infinitivo e complemento. Aqui tem todas essas características, é a letra E. Questão de número 4. I never. Never, gente. Never, nunca. Então, a gente pode entender aqui que está no simple present. Então, o que acontece no simple present? Não sendo nem he, nem she, nem it. Não sendo terceira pessoa do singular. O verbo fica normal. Understand. Understand. Normalzinho. Então, a letra vai ser letra A. Questão de número 5. Essa questão de número 5, a gente tem que prestar atenção nessa expressão not only, não somente. Por quê? Se essa expressão not only estivesse no final da frase, seria utilizado sujeito e verbo. Como ela está no início da frase, por isso que a gente vai usar o was, he. Tá? Todos entenderam? Por que a gente não usou he was? Porque com essa expressão aqui na frente, não somente, a gente tem que utilizar o contrário, o verbo e o sujeito. Então, resposta, letra C. 5, letra C. Questão de número 6. A questão de número 6 está falando aqui das características físicas de uma pessoa, de um homem. Então, está falando sobre a altura dele, o tipo de cabelo que ele tem, o peso dele. Então, para esse tipo de resposta, a gente tem que ter uma pergunta: como que é a aparência, nesse caso aqui, do John? Então, quando a gente trata de aparência, nós utilizamos uma expressão específica, que é o look like. Então, resposta, letra C. What does John look like? Questão de número 7. Essa questão de número 7 é super importante porque a gente tem aqui o nome de um órgão, tá? O Fundo Monetário Internacional. Então, esse nome de órgão, especificamente em inglês, esse órgão, nós entendemos ele no plural, como they. Então, se nós entendemos ele no plural como they, eles, qual será o possessivo adequado referente a esse órgão? No caso aqui, o they. Gente, vai ser a letra A, their. Tá? Então, com they, a gente sempre usa o their.
Questão de número 8. Na questão de número 8, você vai completar com os pronomes adequados. Então, a gente tem que observar sempre, aqui está se fazendo referência. Então, you must all look after. Então, vocês devem todos procurar a si mesmos. Então, yourselves. Na sua viagem. On your trip to New York, and everyone must take care of. Então, e todos têm que tomar conta de quê, gente? De suas coisas pessoais. Então, aí a resposta será letra D de dado. Questão de número 9. Questão de número 9, nós temos aqui uma situação falando sobre a Kelly e a Aretha, que pegaram um livro que ela sabia que era de um amigo. Então, his. E uma delas, she left it an hour ago with a friend of. Então, ela deixou o livro, né, uma hora atrás, com um amigo delas. Então, aqui seria letra A. Questão de número 10. Jane took the book, although she knew it was. Então, Jane pegou o livro, apesar que ela sabia, né, que era meu, mine. And she left, e ela deixou, né, o livro, que é meu, com um amigo dela. Então, no caso, seria mine and hers. Letra A também. É isso, gente. Estuda bastante. Boa sorte no teste. Beijo para vocês.